Se você tem 50 anos, pare o que está fazendo agora e me escute com atenção. Não estou falando como alguém que leu sobre isso em livros ou ouviu de terceiros. Estou falando como alguém que já passou por onde você está, que cometeu os erros que você talvez esteja cometendo agora e que chegou do outro lado com uma clareza dolorosa sobre o que realmente importa. Meu nome é Manuel, tenho 87 anos, e se pudesse voltar aos 50, faria tudo diferente. Não nas grandes decisões, mas nos pequenos gestos diários que, somados, definem uma vida inteira. Hoje quero te contar o que ninguém me disse quando eu tinha sua idade e que poderia ter mudado tudo. Aos 50 anos, eu estava no auge da minha carreira. Ganhava bem, tinha uma casa confortável, um carro novo, respeito no trabalho. Por fora, tudo parecia perfeito, mas por dentro eu estava exausto. Exausto de uma forma que não era apenas física, mas emocional, espiritual. Eu acordava cansado, trabalhava o dia inteiro no piloto automático, voltava para casa sem energia para nada além de sentar no sofá e esperar o dia seguinte começar. E o pior, eu achava que isso era normal. Achava que era assim que a vida adulta funcionava. Trabalhar, pagar contas, esperar a aposentadoria, repetir até o fim. Foi nessa época que um colega meu, Renato, teve um infarto no meio de uma reunião. Ele tinha 52 anos, era saudável, não fumava, não bebia em excesso. Simplesmente caiu no chão e não voltou. No velório, olhei para o rosto dele e vi uma expressão mais estranha. Ele parecia cansado, mesmo morto, como se finalmente tivesse conseguido descansar. E foi ali, em pé, diante daquele caixão, que uma pergunta me atingiu com força. Eu estou vivendo ou apenas esperando viver? Nos meses seguintes, comecei a prestar atenção em algo que sempre esteve ali, mas que eu ignorava. A maioria das pessoas ao meu redor estava apenas sobrevivendo. Trabalhavam em empregos que odiavam, mantinham relacionamentos vazios, adiavam sonhos, acumulavam frustrações e todos repetiam a mesma frase, como um mantra. Quando eu me aposentar, aí sim vou viver. Mas eu comecei a perceber que quem pensava assim raramente chegava à aposentadoria em condições de aproveitar. Chegavam doentes, cansados, sem energia, sem propósito. A vida que tinham adiado nunca acontecia. Foi então que tomei uma decisão que muitos ao meu redor acharam loucura. Parei de esperar, parei de adiar, parei de viver como se a vida de verdade começasse depois. Não larguei tudo de uma vez, não fiz nada dramático, mas comecei a fazer pequenas mudanças que com o tempo transformaram completamente minha existência. E hoje, aos 87 anos, olho para trás e sei que aqueles ajustes feitos aos 50 foram a diferença entre viver de verdade e apenas passar pela vida. A primeira coisa que fiz foi redefinir o que significava sucesso. Durante décadas, medi meu valor pelo tamanho do meu salário, pelo cargo que ocupava, pelo reconhecimento que recebia. Mas percebi que nada disso me fazia feliz. Nada disso me fazia acordar animado. Então comecei a medir sucesso de outra forma, pelo quanto eu ria durante o dia, pelo quanto me sentia presente, pelo quanto me conectava com as pessoas que amava. E quando mudei a métrica, mudei as prioridades. Reduzi minha carga de trabalho, não drasticamente, mas o suficiente para ter tempo para outras coisas. Comecei a sair no horário, a recusar horas extras desnecessárias, a dizer não para projetos que só me trariam estresse. No começo senti culpa, senti que estava sendo irresponsável, que estava decepcionando as pessoas. Mas com o tempo percebi que ninguém além de mim se importava tanto assim. O trabalho continuou, a empresa continuou, o mundo continuou.
E eu ganhei algo que dinheiro nenhum compra: tempo. Com esse tempo, comecei a fazer coisas que tinha abandonado há anos. Voltei a ler, não por obrigação, mas por prazer. Voltei a caminhar, não por exercício, mas para observar o mundo. Voltei a conversar com minha esposa, não sobre contas e problemas, mas sobre sonhos, memórias, planos. E percebi que tinha passado décadas vivendo com ela, mas sem realmente conhecê-la, sem saber o que a fazia feliz, o que a assustava, o que ela ainda queria fazer. Também comecei a cuidar do meu corpo de uma forma que nunca tinha feito, não com dietas radicais ou academias caras, mas com atenção. Passei a dormir melhor, a comer com calma, a respeitar meu cansaço. E meu corpo respondeu. As dores diminuíram, a energia voltou, a mente ficou mais clara. Percebi que tinha tratado meu corpo como uma ferramenta descartável, e ele estava cobrando o preço, mas ainda dava tempo de reverter parte do estrago. Outra mudança importante foi parar de acumular coisas. Passei anos comprando objetos que achava que me fariam feliz. Roupas, eletrônicos, móveis. Mas percebi que cada coisa que eu comprava era mais uma coisa para limpar, organizar, se preocupar. Comecei a me desfazer do que não usava, do que não precisava, do que só ocupava espaço. E quanto mais eu simplificava, mais leve me sentia. Descobri que a felicidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Também aprendi a perdoar, não pelos outros, mas por mim. Carreguei mágoas por anos, guardei ressentimentos, alimentei raivas, e tudo isso só me machucava. Não mudava o passado, não punia ninguém, só me mantinha preso. Então comecei a soltar. Liguei para pessoas com quem não falava há anos, pedi desculpas quando precisava, ofereci perdão quando podia. E cada vez que fazia isso, sentia um peso sair dos meus ombros. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido aprender a dizer não. Durante toda a minha vida, fui o cara que sempre dizia sim. Sim para favores, sim para compromissos, sim para coisas que não queria fazer. Achava que isso me fazia uma boa pessoa, mas na verdade só me fazia uma pessoa esgotada. Aos 50, comecei a proteger meu tempo, minha energia, minha paz. Comecei a dizer não sem culpa, sem justificativas elaboradas, e descobri que as pessoas que realmente importavam, entendiam. As que não entendiam, não importavam tanto assim. Hoje, aos 87 anos, vejo pessoas de 50, 60, 70 anos ainda esperando. Esperando a aposentadoria, esperando os filhos crescerem, esperando o momento certo. E quero gritar para elas: o momento certo é agora! Não espere ter mais dinheiro, mais tempo, mais saúde. Você nunca vai ter. A vida não fica mais fácil, você só fica mais velho. E se não começar a viver agora, vai acordar um dia com 80 anos e perceber que passou a vida inteira se preparando para algo que nunca aconteceu. Não estou dizendo para você largar tudo e virar hippie. Estou dizendo para você parar de adiar a própria vida. Estou dizendo para você olhar para o que realmente importa e fazer disso prioridade. Estou dizendo para você tratar cada dia como se fosse valioso, porque é. Você não vai ter outro dia 17 de fevereiro de 2026. Quando esse dia acabar, ele se foi para sempre. E a pergunta é: você viveu esse dia ou apenas passou por ele? Se eu pudesse dar um único conselho para quem tem 50 anos, seria este: não espere a aposentadoria para começar a viver. A aposentadoria não é o prêmio no final da jornada, é apenas uma mudança de rotina. Se você não aprender a viver agora, com trabalho, com responsabilidades, com limitações, não vai saber viver depois. A felicidade não está em ter tempo livre, está em saber usar o tempo que você tem. Comece pequeno,
Não precisa mudar tudo de uma vez, mas mude algo. Ligue para aquele amigo que você não vê há anos. Tire aquele dia de folga que você vem adiando. Diga "eu te amo" para alguém que importa. Faça aquela viagem curta, leia aquele livro, tenha aquela conversa. Pare de esperar a ocasião perfeita. A ocasião perfeita é agora, imperfeita e tudo. E cuide do seu corpo, não porque você quer ficar bonito, mas porque você quer estar vivo e funcional aos 80. Durma bem, coma com atenção, se mexa. Seu corpo aos 50 ainda responde, ainda se recupera, ainda tem margem. Aos 80, não. Cada escolha que você faz agora é um investimento ou uma dívida para o futuro. Escolha com sabedoria. Também cuide das suas relações. Não deixe para dizer amanhã o que pode dizer hoje. Não deixe para abraçar depois. As pessoas não ficam para sempre. Eu enterrei minha esposa, enterrei amigos, enterrei pessoas que achava que estariam sempre ali. E o que mais dói não é a ausência, é lembrar de todas as vezes que tive a chance de estar presente e escolhi estar ocupado. Aos 50 anos, você ainda tem tempo. Tempo de consertar, de mudar, de viver, mas esse tempo não é infinito. Cada ano que passa, as opções diminuem, o corpo fica mais rígido, as mudanças ficam mais difíceis. Não desperdice essa década esperando a próxima. Não chegue aos 60, aos 70, aos 80 cheio de arrependimentos. Comece agora. Comece hoje. Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Nessa idade, cada dia é um presente inesperado. Mas sei que, se partir hoje, vou partir em paz. Porque depois dos 50, parei de esperar e comecei a viver. E esses 37 anos que vivi de verdade valeram mais do que os 50 que passei apenas sobrevivendo. Obrigado por me ouvir. Se isso fez sentido para você, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E volte quando quiser. Estarei aqui enquanto o tempo permitir.